Hoje damos continuidade ao capítulo 4, Gálatas capítulo 4, 12 a 20. Vamos lá, vamos nos recordar de algo importante. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 4, bem como já o fez também anteriormente, ele está apresentando a sua perplexidade. Paulo está perplexo. Ele está perplexo e essa perplexidade é muito clara na forma como ele escreve essa epístola, diante ao fato de que os Gálatas, a igreja que estava na Galácia, estava abandonando o evangelho de Jesus Cristo para seguir um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo. Paulo está perplexo porque eles estão abandonando o evangelho, eles estão rejeitando as bênçãos da fé em Cristo Jesus para colocarem-se sob novamente o jugo da lei, para colocarem-se debaixo daquilo da qual Cristo os resgatou. Então nós já temos aprendido esse ensino ao longo de toda essa epístola, e Paulo fica indignado porque como é que vocês estão trocando o evangelho por algo tão insignificante? Então Paulo ele vem trazendo toda essa narrativa, toda essa exposição. E o que Paulo faz agora, a partir do versículo 12 que leremos daqui a pouco? O apóstolo Paulo ele vai apelar à história que ele tem com os Gálatas. O apóstolo Paulo ele vai falar aos Gálatas, trazendo à memória o cuidado que os Gálatas tiveram para com ele, quando Paulo chegou na Galácia para evangelizá-los. Então Paulo está trazendo à memória a história que eles tiveram juntos, mostrando-lhes que na verdade quem estava com má intenção, quem estava usando de má fé, eram os judaizantes. Então quando nós olhamos para esse texto que haveremos de ler, nós vamos realmente verificar isso, Paulo mostrando esses fatos. Então Paulo quer mostrar que eles perderão a liberdade em Cristo Jesus, eles perderam a liberdade em Cristo Jesus se seguirem o evangelho dos judaizantes. E não somente isso, algo mais terrível também, que tem a ver com a perca do evangelho, é a perda da alegria. Eles perderam a alegria da salvação. Então vamos olhar para o texto, vamos orar primeiro, após a oração leremos o texto e começaremos a exposição. Pai bendito, nosso Deus, obrigado por tua palavra que está aberta diante dos nossos olhos. Te rogamos, ó Deus, que o teu Espírito ministre aos nossos corações, que creiamos a tua palavra e que a nossa fé seja bíblica, que o nosso modo de pensar seja bíblico e o nosso modo de agir também, Senhor. Obrigado por esse momento, em nome de Cristo Jesus que oramos, amém. Amém. Gálatas 4, de 12 a 20, Paulo fala assim: Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós, nenhum mal me fizestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez, e não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser objeto de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. O apóstolo Paulo afirma: até que Cristo seja formado em vós.
O que eu quero que vocês voltem para casa, meus amados irmãos, diante desse texto tão belo da palavra de Deus, é que somente pela fé e a prática da verdade o crente torna-se semelhante a Cristo Jesus. Somente possuindo a fé bíblica e praticando-a, o crente, ele torna-se semelhante a Jesus. E aí é algo muito sério, porque, queridos irmãos, todos nós estamos aqui nessa manhã, como é terrível, como dói, como machuca constatarmos que o pecado, as heresias, os ensinos falsos, eles cegam a muitos cristãos. Como é triste reconhecermos que irmãos em Cristo Jesus, pessoas que amamos, pessoas que temos carinho, pessoas que de alguma maneira foram bênçãos em nossas vidas, em algum momento de sua caminhada cristã, deixam de olhar para Cristo Jesus e começam a voltar os seus olhos, o seu coração para falsos ensinos, para heresias, para ensinamentos que são malignos. E é muito sério isso, porque, entenda uma coisa, os falsos ensinos, as heresias, elas adentram a vida da igreja de uma forma sorrateira. A heresia não entra numa igreja batendo na porta e fala: eu sou um ensinamento herético, né? Eu vim aqui para dissuadir a vossa fé. Não, os falsos ensinos, eles entram com uma roupagem, eles adentram a vida da igreja e os crentes começam a assimilá-lo para si como algo bom, como algo atrativo, como algo interessante. Ou seja, se nós não estivermos atentos àquilo que as Escrituras afirmam, nós seremos facilmente enganados. Se nós não estivermos atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz, nós poderemos, em algum momento de nossa vida ou nossa história, sermos como os da Galácia, que começaram bem, começaram corretamente, mas no meio do caminho se perderam por influência dos judaizantes. É isso que Paulo está tratando. Então, como que Paulo ele quer ajudar? E a pergunta que eu faço aos irmãos é: como ajudar nossos irmãos que estão nessa situação? O que o texto nos ensina? E aí então, do versículo 12 a 15, o que nós temos aqui? 12 a 15, capítulo 4. Paulo traz à memória dos Gálatas o relacionamento de cuidado que eles tiveram. Há uma história entre eles, não é? Há uma caminhada belíssima entre eles. O versículo 12, Paulo aqui, ele faz com que os Gálatas se lembrem do relacionamento de igualdade que havia entre eles. Paulo não se colocava numa posição de superior. Paulo não se colocava numa posição, num patamar mais elevado do que a igreja, os crentes da Galácia. Ele diz: irmãos, peço-vos que vos torneis como eu. Portanto, eu também me tornei como vós, nenhum mal me fizestes. Como é importante, irmãos, para que possamos ser instrumento nas mãos de Deus para restaurar a fé de nossos irmãos, não é termos uma postura de superioridade, não é termos uma postura de grandeza pessoal. Olha, eu sou melhor do que você, eu entendo mais do que você, e você fica quieto, me ouve, porque eu tenho a palavra final. Não é dessa forma. O apóstolo Paulo está nos mostrando que quando, em qualquer momento, mas especialmente em momentos em que há apostasia, ao abandono da fé, a nossa postura tem que ser uma postura de servos, uma postura daquele que está ao lado para mostrar as Escrituras. O versículo 13, o que Paulo mostra-nos aqui no versículo 13? Paulo faz os Gálatas se lembrarem que por causa de sua enfermidade física, o Evangelho chegou até eles. E é muito interessante, olha o versículo 13. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. É muito interessante porque Paulo aqui, ele está referindo-se quando ele chega na Galácia, no sul da Galácia. Quando que isso acontece, irmãos? E isso se deu na primeira viagem missionária de Paulo. Em sua primeira viagem missionária, em torno do ano 48 a 49, o apóstolo Paulo ele chega no sul da Galácia, nessa província romana, e ali ele, ao chegar na Galácia, ele começa a pregar o Evangelho. Lá em Atos capítulo 13 e 14 mostra-nos essa chegada de Paulo nessa região, e especialmente o versículo 14
capítulo 14 de Atos, mostra-nos Paulo em Icônio, Listra e Derbe. E quando Paulo, Icônio, Listra e Derbe, essa região sul da Galácia. E quando Paulo está em Icônio, Listra e Derbe pregando o Evangelho, o Espírito de Deus está movendo de maneira tão poderosa, convertendo tantos gentios ao Evangelho, que os judeus, eles se levantam contra Paulo, os religiosos, os líderes de sinagoga, os fariseus, os saduceus, a liderança religiosa judaica levanta-se contra Paulo, e os irmãos estão lembrados daquela série expositiva, livro de Atos, eu preguei sobre isso, e eles perseguem o apóstolo Paulo de cidade em cidade. É uma perseguição violenta, é uma perseguição determinada. Eles queriam matar a Paulo, eles queriam a morte de Paulo. E aí esses judeus alcançam o apóstolo Paulo na cidade de Listra. Eles conseguem alcançar a Paulo, e Paulo é apedrejado. Lá em Atos 14, 19 vai nos mostrar isso. Paulo é apedrejado e é considerado morto. Tamanha violência, tamanha situação em que se manifestava o ódio, a rejeição ao Evangelho de Cristo Jesus por parte dos judeus. Mas o que é interessante lembrar é que Paulo ele tem um padrão. Nós já trabalhamos essa metodologia de Paulo. Paulo primeiro ia nas sinagogas, depois de anunciar o Evangelho aos judeus, ele anunciava aos gentios. E aí, queridos irmãos, é esse contexto em que Paulo apedrejado, quase morto, considerado morto, lá em Atos 14, 19, como já falei, a igreja da Galácia cuida de Paulo, ele é restaurado. E aí depois ele segue, depois de ir a Listra, ele vai até Derbe, depois ele retorna e vai para outra viagem, e aí vai. Então, existe um relacionamento de Paulo com a igreja da Galácia, por isso que dói tanto para ele. Paulo, ele derramou a sua vida em favor da igreja de Cristo. E aí, no versículo 14 a 15, o que nós temos aqui? Paulo faz os Gálatas se lembrarem do cuidado amoroso que eles tiveram cuidando de sua saúde, do cuidado amoroso que tiveram ao cuidar de sua vida. Olha o versículo 14, olha na sua Bíblia. E não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós, pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aí ele pergunta: onde está a vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Realmente há um cuidado, há um amor, há um carinho, não é? E acredita-se que o espinho da carne de Paulo é uma possibilidade, não estou afirmando que é isto, mas se refere à sua visão, quando no caminho de Damasco, ele, diante de manifestação gloriosa de Cristo, de alguma maneira tem afetado, não se sabe exatamente o que é, mas é uma possibilidade. Então, o que Paulo está mostrando aqui? Qual o objetivo de Paulo? Mostrar o profundo amor que possuía pelos Gálatas. Paulo amava aquela igreja, aquelas igrejas. Paulo aqui está mostrando o quão foi precioso o tempo que eles passaram juntos. Paulo mostra a comunhão que havia entre eles. Paulo está mostrando que os conheceu de perto, e diante desse conhecimento tão íntimo de Paulo com os Gálatas, ele não conseguia entender como eles se deixaram levar pela heresia, pelos falsos ensinos trazidos pelos judaizantes, fazendo com que eles se afastassem da sã doutrina. E aí, meus irmãos, quando nós não temos a doutrina correta, preste atenção nisso, nós perdemos a alegria de seguir a Jesus. Quando nós não temos a doutrina correta, tentamos encontrar prazer em eventos, entretenimento em nome da fé. Quem possui a alegria que vem do Evangelho de Cristo, da sua doutrina pura e simples, não necessita de complementos, não necessita de adornos, não necessita que algo seja acrescentado, porque o Evangelho, a doutrina, o ensino, ele é o quê? Suficiente. Ele traz o quê? Alento à nossa alma, traz conforto à nossa alma, traz o quê? Paz ao nosso coração, traz o quê?
aquele sentimento de saciedade. O Evangelho para mim basta. Eu não preciso de subterfúgios para alcançar pessoas a Cristo ou para mantê-las na igreja. O que se mantém uma pessoa na igreja de Cristo Jesus é a palavra, é o ensino de Cristo Jesus. Amém. Como isso é importante, irmãos? O quanto que a perda, o quanto que a desvalorização do ensino bíblico tem resultado numa contextualização inapropriada da igreja. Então isso é muito sério. E aí então o apóstolo Paulo, ele fala: vocês perderam a alegria quando os judaizantes chegaram até vós. E lembremos-nos que os judaizantes chegaram fazendo o quê? Paulo não é digno de crédito. Paulo é um farsante. Paulo, ele não está ensinando a vocês que vocês têm que se circuncidar para ser salvo. Paulo não está ensinando a vocês que vocês têm que guardar o sábado para ser salvo. Paulo não está ensinando a vocês que vocês têm que cumprir a dieta e o calendário judaico. Falsos ensinos naquele tempo. E aí então, agora no versículo 16 a 18, capítulo 4, Paulo mostra que os verdadeiros inimigos dos Gálatas são os judaizantes, não ele. Porque os judaizantes diziam: Paulo é o inimigo de vocês. A verdade agora chegou, está conosco. Nós somos judeus de verdade. Aí Paulo mostra: olha, queridos, o verdadeiro inimigo de vocês não sou eu. O verdadeiro inimigo de vocês são os judaizantes. Versículo 16, olha aí, versículo 16. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Olha só, irmãos. E aqui uma pausa. A verdade ofende. A verdade do Evangelho de Cristo Jesus, primeiro, ela vai nos ofender, para depois nos trazer a certeza e segurança do perdão de nossos pecados e a vida eterna. O apóstolo Paulo estava sendo rejeitado pelos Gálatas porque ele estava falando a verdade, e a verdade ofende. E nós vivemos num tempo em que as pessoas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus, querem ouvir suas próprias verdades. E aí o apóstolo Paulo continua: será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? 17. Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom sempre ser objeto de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. E então o apóstolo Paulo quer que os Gálatas compreendam que, por mais duro que seja nessa epístola, por mais firme, por mais contundente que ele esteja sendo, isso se fazia necessário. Sabe por quê, irmãos? A igreja na Galácia precisava receber um chacoalhão. A igreja na Galácia precisava ser despertada do grande erro que eles estavam cometendo. Não é assim conosco? Quantas vezes nós estamos tão enamorados com o pecado, nós estamos tão voltados para aquilo que agrada o nosso coração? Quantas vezes nós temos assumido posturas, pensamentos, atitudes, palavras que são contrárias à palavra de Deus, e está tudo bem? Ou como que hoje, irmãos, isso é muito triste, vermos crentes, pessoas que dizem crer em Jesus, vivendo uma vida mundana. E aí, falar a verdade ofende. Então, o que é melhor fazer? Se você quer receber o aplauso das pessoas, você fica de boca fechada. Mas se você quer agradar a Deus, você vai ficar de boca aberta. Você vai falar. E não é fácil falar. Mas ao mesmo tempo também, a pastoral de hoje de alguma maneira eu trato sobre isso, de outra perspectiva. Deus quer que nós também suportemos aqueles que são débeis na fé. Deus quer que nós também estejamos prontos a caminhar e a ajudar aqueles que estão vivendo
no pecado, mas estes precisam ser, nesse ato contínuo de suportar-lhes, um momento também de confrontação. E há muitos momentos na vida cristã que temos que confrontar. E aí, vamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Olha aí no capítulo 1. Olha como é que Paulo é duro. Capítulo 1, versículo 6 a 9. Os irmãos já viram essa exposição. O apóstolo Paulo começa assim, aqui no capítulo 1. Estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito, conforme disse antes. Digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito, seja anátema. E aqui, na ocasião que eu expus esse texto, mostrei aos irmãos que seja anátema é um juízo de Deus, é um juízo condenativo de Deus, é algo muito sério. Aqueles que anunciam falsas doutrinas, falsos ensinos, são malditos aos olhos de Deus. E aí, capítulo 3, olha o capítulo 3, versículo 1, nós já falamos sobre isso também. Paulo fala assim, olha que linguagem dura de Paulo, irmãos. E os cristãos da Galácia entenderam isso. Eles entenderam. Eles sabiam o quanto que Paulo estava sendo duro, incisivo. Ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O apóstolo Paulo está aqui indignado, ele está perplexo, ele não aceita o fato de que os Gálatas abandonaram o evangelho de Cristo para seguir um outro evangelho dos judaizantes, e Paulo fala que esse abandonar a Cristo para seguir os judaizantes era um enfeitiçamento, é como se eles fossem enfeitiçados. Eles tiraram os olhos de Cristo. E aí então, Paulo quer mostrar que o verdadeiro inimigo dos Gálatas não era ele, mas sim os judaizantes. E os judaizantes lhes roubaram a alegria da salvação. Paulo está mostrando que é melhor a verdade do que a amizade. A verdade, ela nunca pode ser sacrificada por causa da amizade. Sabe aquela história? Algumas pessoas contam, eu perco uma amizade, mas não perco uma piada, né? Alguém já falou isso, né? É isso, não é? Eu estou falando certo? É, não é? E aí, nós não podemos perder a verdade, mas podemos perder uma amizade. Se a pessoa confrontada com a verdade não se arrepende, não crê, como poderá caminhar conosco? Como pode haver julgo desigual? Como pode haver comunhão entre luz e trevas? Não é? E aí então versículo 19 e 20, o que Paulo aqui nos mostra? Paulo mostra que novamente ele sofre pelos Gálatas para que eles retornem ao Evangelho de Cristo. E aí, irmãos, que é fantástico o Evangelho de Deus, é isso que nós temos que aprender. Muitas das vezes nós perdemos a paciência com as pessoas. Eu já tentei, não quero saber mais. Mas aí que tem a ver com a pastoral de hoje, que é aquilo que foi escrito. Mas aqui, Paulo, ele os confronta com a verdade. Paulo é incisivo, mas o anseio e o desejo do coração de Paulo é vê-los o quê? Retornando ao Evangelho. O desejo de Paulo é que eles se arrependessem, abandonassem os falsos ensinos e caminhassem somente na fé em Cristo Jesus. E aí Paulo fala, meus filhinhos, olha a linguagem familiar que Paulo usa, não é? Uma linguagem materna. Por que materna? Porque em seguida nos dá esse indicativo. Poderia ser uma linguagem paterna, não poderia? Poderia, sem problema. Mas ele usa uma linguagem materna. Por quê? Por quem sofro de novo as dores do parto. Os irmãos viram aquela imagem que eu usei nas redes sociais para divulgar a mensagem dessa manhã? Os irmãos perceberam que ali é uma mulher dando a luz, sofrendo a dor de parto, não é?
E o apóstolo Paulo fala que, em todo esse contexto já colocado, ele sofre de novo as dores de parto. Por quê? Porque ele já sofrera antes, quando chegou ali no sul da Galácia. E agora novamente. Mas agora um contexto diferente. No primeiro contexto, eles eram incrédulos, eles não conheciam a verdade. Agora, no outro contexto, eles já são crentes em Jesus Cristo, mas estavam se afastando da fé. Irmão, isso é muito sério. Por quê? Porque, esteja atento, muitos de nós começamos bem a nossa caminhada cristã, convictos, alegres, determinados, mas no meio dessa caminhada, diversas circunstâncias fazem com que percamos a alegria da salvação, fazem com que tiremos os olhos de Cristo Jesus, faz com que começamos a flertar com outros ensinos que não são bíblicos, e aí nos colocamos na mesma posição dos Gálatas. Isso é muito sério. E aí Paulo continua, versículo 20: bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. É isso, irmãos, como esse texto é preciosíssimo. Paulo, ele está deixando claro que ele sofreu quando ele plantou a igreja, ele foi apedrejado e quase morto para iniciar a igreja na Galácia, e agora ele está sofrendo de novo, porque eles estão indo em direção aos judaizantes. Agora ele sofre de novo para que eles cresçam em Cristo Jesus. E nisso dependemos do Espírito Santo de Deus, porque confrontar qualquer pessoa, mas especialmente um crente em Cristo Jesus em seu pecado, não pode ser pela carne. Porque se for pela carne, Deus não é glorificado, não há restauração. Devemos fazer a dependência do Espírito Santo. Então, por isso que Paulo está colocando, a carta ele tem esse tom mesmo de enfrentamento, ele tem esse tom de confrontação, tem esse tom de advertência, de admoestação, mas todo esse tom resulta de um coração que ama, que deseja o bem. E aí nos lembremos daquilo que Hebreus fala, que acerca da disciplina. Deus disciplina a quem ama. Ele açoita a todo aquele que recebe por filho. A disciplina, na hora que ela é aplicada, ela não traz alegria, mas depois ela traz alegria, não é? Então é exatamente o que está acontecendo com a igreja na Galácia aqui, e é o que muitas vezes precisa acontecer com nossas vidas. Se porventura você precisar ser confrontado com a verdade, seu pecado ser reconhecido, admitido, confessado, veja que isso é expressão de amor, de graça, de compaixão, não é? E o desejo sincero de ver transformação. Então, somente pela fé e a prática na verdade, o crente torna-se semelhante a Jesus, num alto meio. Que possamos caminhar com essa convicção. Somente pela fé e a prática da verdade, nos tornaremos semelhante a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Convido a fechar os olhos. Obrigado, Pai, por esse momento precioso que o Senhor nos dá. Te agradeço por tua palavra que foi lida e exposta. Te agradeço por aquilo que o Senhor já ministrou em cada coração. E que a palavra do Senhor, Pai, possa crescer e dar bons frutos em nossa vida. Guarde livre-nos de todo mal, Pai. E agora que a escola bíblica seja um momento precioso, também de continuidade de estudo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.